Tu aí, analista de Twitter, tu acha que sabe mais de LoL do que as lendas do nosso cenário, como Ranger, Baiano, Eza, Pixnin e Minerva? Então tu tá perdendo tempo, acesse agora river.com/Rakan, registre-se e faça seu primeiro depósito utilizando o cupom RAKAN100. Com isso tu vai ganhar 100% de bônus do primeiro depósito até R$550. Ou seja, depositando 100 ganha mais 100, depositando 500 ganha mais 500 e assim por diante. Tu pode literalmente dobrar o teu dinheiro apostando em jogo de fada. Então acesse agora river.com/Rakan e garanta o bônus utilizando o código RAKAN100. Lembrando que a River é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. A Liberty tem um projeto extremamente ambicioso tanto para o CBLOL quanto para o Academy. Uma staff robusta somada a jogadores com alto potencial e um líder dentro do Rift, o multicampeão Micão. Ano passado a Liberty bateu na trave em um Academy estrelado, mas eu asseguro que cumpriu seu objetivo, projetando seus jogadores e os utilizando na liga principal. A Liberty evoluiu estruturalmente e midiaticamente, hoje é praticamente uma nova org nesses quesitos. E para entender um pouco sobre o Academy da Liberty eu conversei com o Cefs, multicampeão pela Loud e hoje head coach da Liberty Academy. Gostaria de agradecer ao Cefs por ter aceitado o convite, agradecer ao Caio da Liberty por ter facilitado tudo e principalmente a Liberty por ter liberado o Cefs para conversar comigo. Opa, tudo certo? Prazer de estar aqui, né? Meu nome é Cefs, o nick é Cefs, na verdade, meu nome é Diego. Eu sou o head coach da Liberty Academy, esse split. Split passado e retrasado, eu tava na Loud, fui campeão pelo CBLOL 2023, segundo e primeiro split. E agora me tornei o head coach da Academy da Liberty para esse split de 2024. Pô, que currículo, hein? É forte. Dá pra botar um pouco de respeito. Dá, pô. A primeira pergunta que eu separei aqui é o seguinte. A Liberty fez um trabalho excepcional com a última line-up do Academy, promoveu 3 jogadores pro CBLOL e manteve outros 2 na Academy. Eu gostaria de saber se essa line de agora vai ser trabalhada da mesma forma, para no futuro serem aproveitados pro time principal. Uhum. Os três jogadores que foram promovidos foram Piloto, Cavalo e Drake Hero, certo? Uhum. São 3 jogadores muito bons, muito fortes, e que já deram uma certa flertada com o CBLOL, pelo menos o Piloto e o Cavalo já tinham dado uma certa flertada. Óbvio que nossa abordagem na Liberty para esse split vai ser similar, no sentido de que tipo, a gente quer trabalhar esses jogadores para eles melhorarem e jogarem no CBLOL, mas é tudo um desenvolvimento pessoal. A gente trouxe também alguns jogadores que são mais inexperientes, comparado a esses 2 que subiram anteriormente no CBLOL. São um pouquinho mais inexperientes, mas que o objetivo é sempre o mesmo, formar eles para eles se tornarem jogadores competentes para jogar o CBLOL e jogadores capazes de poder performar muito bem no CBLOL. Então, obviamente, o objetivo está dentro desse espectro mesmo. Legal. Sobre o Kina, o mid laner, a gente viu nos campeonatos do Tier 3, no Cebolão, enfim, que ele vai além de um mono champion, né? E ele domina todos os demais campeões do meta. A ideia em torno dele é treinar os demais campeões da maneira com que fiquem no nível de maestria mais próximo do Vlad ou deixar ele mais confortável na pool dele? Uhum. Bom, a ideia é trazer todos esses campeões realmente para o nível do Vlad, como você comentou primeiramente. Obviamente é um processo, certo? Claro. Que não você acaba jogando muito solo kill com um campeão só, você acaba tendo aquela noção bem micro sobre o dano do campeão e a noção bem micro sobre como o campeão gosta de jogar as fights, gosta de jogar lane, gosta de jogar certos matchups. A ideia é trazer esse tipo de experiência para todos os campeões que ele tem na pool, até porque dentro do formato dele poder jogar o CBLOL, mas eu também não gostaria de tirar essas características individuais do jogador. Então eu não quero que ele pare de jogar de Vlad, não quero que ele pare de jogar com o que ele já é bom, do que ele já gosta, porque é isso que faz um jogador ser muito peculiar, faz o jogador ser muito bom. A gente vê no CBLOL certos jogadores como o Zai, que tipo assim, eram conhecidos como Mono Champion, e que performam muito bem com esses campeões quando a oportunidade certa é dada a eles. Então é basicamente manter essa característica dele individual e trazer tudo também para esse nível também. Sim, até porque é uma força do jogador, né? Ter esse campeão tão... Faz muito bem pro coach e pro todo o draft ter esse tipo de ameaça. Partindo pro bot, o Leandrin veio da Ignis Cup, né? E ele vai ser efetivamente titular. E é algo que vai acontecer a primeira vez no Academy, né? Juntamente com a Esté na INTZ também. Já tivemos outras mulheres, outros não binários, mas nunca tendo 100% da posição pra eles. E eu gostaria de saber se existe algum planejamento diferente em torno do Leandrin, se vai rolar algum trabalho de transição, Ignis Academy, pra deixar ele mais confortável, alguma coisa desse gênero. Uhum. O trabalho não vai ser diferente, mas a ideia é sempre fazer com que aquele jogador se sinta o mais confortável possível dentro do que ele gosta, seja no espaço individual dele e privado dele, ou seja no espaço coletivo dele. Então entender como é que é a personalidade daquele jogador e trabalhar isso dentro dele. Então não é diferente, mas a gente ainda tem todo esse carinho, esse cuidado
pra ter certeza que o jogador vai estar se sentindo confortável aqui, vai estar se sentindo bem, porque isso importa muito no final, que todo esse processo pra ele seja basicamente confortável. Sim. Foi até uma ideia que eu troquei com o Straz, né, a respeito da Sté. E ele falou que basicamente o pessoal que vem da Ignis é um nível muito parecido com o Tier 3, né? Então, como sobe bastante jogador do Tier 3, eu acho que realmente não tem essa necessidade, né, de ter todo um trabalho de transição, etc. Sim, exato. Muito similar mesmo o nível. Falando sobre o Tier 3, né, o Levi, ele fazia parte do trainee da Liberty, né, a line da Lilith, do ano passado. E eu gostaria de saber os motivos que levaram vocês a escolher ele como jungler, mesmo tendo alguns outros nomes mais experientes disponíveis no mercado. Por exemplo, já conheceu o jogador do trainee, saber como ele trabalha, ele tá dentro da metodologia Liberty, é um diferencial? Uhum. Eu acho que o diferencial vem menos da questão dele ter sido trainee. É óbvio que o trainee deu oportunidade pra gente conhecer ele um pouco melhor, entender como é que é a personalidade dele, como é que é ele dentro de jogo. Óbvio que os tryouts fazem isso, mas o trainee dá mais espaço e mais tempo pra gente poder enxergar isso. Mas a questão do Levi em si, em específico, foi que a personalidade dele e o estilo de jogo dele entra muito em acordo com o que eu, o Bells e o Tartaruga, o Turtle, entende como um jogador com potencial e completo para mais na frente ser muito capaz, basicamente. Então, Entendi. ele tem um estilo um pouco mais agressivo, gostava de jogar de Belvete, que era que para mim é um campeão plenamente baseado em Vade, baseado em um jogo mais agressivo. Então, ele entra muito dentro desse perfil que a gente acredita ser bom. Legal. O SKB é o jogador mais experiente dessa lineup, né? Junto com o Momoshi, mas o SKB é mais experiente também na idade, né? Uhum. E eu gostaria de saber como é que funciona ele dentro de jogo, se ele age mais como um líder, alguma coisa do gênero. Eu acho que é natural dele, ele é mais velho também, não só mais Sim. experiente como mais velho, acaba se enfiando dentro desse papel de forma natural, mas para ser muito sincero com você, recentemente eu tenho tentado tirar essa função e esse papel dele, porque basicamente o papel de guiar os meus jogadores é do coach e vai ser meu. E eu gostaria que ele focasse mais no individual dele e a evolução individual dele. E eu entendo que quando um jogador se coloca muito nesse papel de pai do time, de responsável pelos outros, ele acaba não enxergando muito o próprio individual dele e enxergando só o coletivo. E eu acho que isso pode ser danoso para o jogador a longo prazo. Pelo menos aqui no nível de Academy, certo? Porque no Academy a ideia é desenvolver todos eles de uma forma individual e capaz para eles jogarem CBLOL. Então eu só quero realmente que ele foque bastante no individual dele pra gente poder evoluir e desenvolver ele também, assim como a gente vai desenvolver todos os jogadores. Legal, cara, eu gostei dessa resposta, porque o SKB ele é um cara que teve até experiência de CBLOL na época da NTZ e tal. E às vezes eu imagino, né, olhando de fora, que ele querendo ser muito paizão da molecada dentro de jogo podia atrapalhar ele alguma coisa na lane phase. Então, você puxar esse papel de ser realmente o líder do time eu acho muito mais interessante. Uhum. A gente não quer evoluir os outros jogadores à custa de um deles, basicamente. A gente Sim. quer que todos eles evoluam individualmente. Legal. E sobre a nova staff do CBLOL, o Turtle e o Belzy, eu queria saber se eles tiveram alguma interação com a lineup da Academy, desde a escolha de jogadores ou ajuda durante os treinos, alguma dica ou algo do gênero. A relação do Turtle e do Bells, na verdade, é bem profunda junto com o Academy. A gente começou nossos treinos um pouco antes, na verdade, bem antes que todos os outros times. A gente começou em dezembro, Sim. talvez começo de dezembro. Então, a gente teve bastante tempo para interagir, tanto os jogadores do CBLOL com os jogadores do Academy, porque a gente ficou jogando internamente, screen interna, tanto quanto a staff. Então, e o Bells é um positional das duas lineups também. Legal. Então, ele continua acompanhando as duas lineups igualmente, de forma praticamente equivalente, assim, em tempo. A gente faz muito 2v2, 1v1, então nossos treinos vão muito mais além do que aquela screen 5v5 que eu tô ali supervisionando e vão para um âmbito mais geral, assim, tem muitos aspectos do nosso treino. Legal, Chef. Sobre você teve experiência no CBLOL recentemente, no Worlds, e eu gostaria de saber como efetivamente você vai colocar a engrenagem da Liberty pra rodar, como deve funcionar esse time, por exemplo, com o Leandrinho sendo mais agressivo, talvez, o Top ficando um pouco mais pra trás. A gente não necessariamente pretende dar um aspecto específico de meu top vai ser jogar mais passivo e meu top vai jogar mais agressivo. Isso cabe muito ao draft e ao momento de Sim. jogo. A gente quer que todos eles joguem bem pra frente, bem pra cima, bem de forma agressiva, até porque é uma boa forma de desenvolver esses jogadores. É lógico, dentro do jogo não dá pra ter todo mundo também atacando o tempo todo igual uns doidos, né? Mas a gente vai balanceando isso, entendendo os momentos de cada um e abusar dessas matchups e abusar desse individual deles
não só dos dedos dele, basicamente, mas também dos campeões deles, momentos que os campeões são fortes e como é que a gente pode abusar da melhor forma isso. E aí, e é o mapa inteiro, isso basicamente são 5 jogadores inclusos no mesmo aspecto, assim. E é isso. Legal. É uma pergunta da torcida, duas na verdade. Eu falei Uhum. com o João Gabriel, um salve pra ele, obrigado por ter mandado a pergunta. Ele mandou duas perguntas, Salve. então eu vou fazer primeiro uma, depois outra. Fechou. Como vocês encaram a responsabilidade social dos jogadores profissionais de esportes? E de que maneira vocês procuram contribuir positivamente para a comunidade e fãs, além do ambiente competitivo? Basicamente, o trabalho de imagem tem que ser feito com todos os jogadores. É importante para eles terem essa imagem também, para eles evoluírem também pessoalmente, individualmente, basicamente. É, e no aspecto individual deles, basicamente a gente entende que. Aí eu vou para outro aspecto da pergunta, certo? Eu responder ela em dois sentidos diferentes. Uhum. E no aspecto individual deles, socialmente, basicamente, eu acho que eles têm que ter a vida deles e basicamente o tempo particular dele para eles basicamente descansarem. Desculpa pelo mundo, basicamente, certo? De boa. Mas para eles descansarem, eles poderem respirarem desse ambiente competitivo que a gente tem de alta performance o tempo inteiro. Então, basicamente, transformar eles em atletas de alta performance, mas que ele tenha as pausas para eles descansarem e respirarem um pouco dessa pressão que acaba tendo naturalmente, assim. E sobre como a gente consegue contribuir para a torcida, eu acho que isso vai mais do aspecto da Liberty, certo? Eu acho que não é muito para mim responder essa pergunta. Uhum. Eu acho que fica mais como responsabilidade da Liberty em si, Tudo da bem. galera de mídia e tal, etc. Sim. É que estão mandando um bom. Estão mandando bem, né? Eu, inclusive, fiz Sim, um sim, react sim. lá no meu canal do primeiro episódio lá do. É New Meta, né? O Uhum. nome da série. Isso, E isso, até isso. linkando um pouco o que você falou, eu acho muito interessante essas atividades que vocês fazem em grupo, faz o pessoal do CBLOL, todo o pessoal de data, o pessoal de social media, o pessoal da Academy. Então eu acho que essa socialização é bem boa para ambos os aspectos. Uhum, exatamente. Tem todo esse conteúdo sendo gravado o tempo inteiro, assim, com a Liberty também, então deu pra mudar deu pra perceber uma certa mudança Sim, de postura, não só de postura, mas de conteúdo e de sim. nível de qualidade de conteúdo tá sendo, tipo assim, absurdo o Ah, nível de é. qualidade da Liberty, basicamente. Não só o documentário, até mesmo quando eu achei muito da hora também o anúncio da line do Sim, CBLOL foi, tipo assim, muito da hora, foi muito foi. bem criativo e bem criado, bem elaborado. E a segunda pergunta que o João mandou: qual a importância da preparação psicológica antes de uma partida importante? E como você Uhum. desenvolve a resiliência para lidar com a pressão e expectativas do cenário competitivo? Uhum. Assim como eu já trabalhei, já fui jogador profissional, eu entendo que ser jogador e ter a pressão ali da partida, tanto online quanto pessoalmente ali no stage, é uma pressão grande e vai variar a forma que cada pessoa lida e cada pessoa recebe esse tipo de pressão. Então é muito individual como lida com essas pressões. Algumas pessoas vão ter problemas relacionados a, por exemplo, confiança, e aí são formas diferentes de trabalhar essa confiança da pessoa, até mesmo se empenhar em treino para conseguir mais confiança. Então, basicamente, você dá seu melhor nos treinos e ter treinos produtivos pode aumentar a confiança do jogador, é só um exemplo aqui. Mas cada pessoa lida de uma forma muito diferente e peculiar com esse tipo de pressão. E é um trabalho meu, coletivo dos nossos psicólogos, que são, assim, muito competentes, a Anaí e a Luana, são extremamente competentes também para trabalhar essa questão em cima dos jogadores. Então a gente tem é, uma staff bem robusta no sentido de psicólogo, assim. Eles têm bastante acompanhamento, bastante cuidado e carinho nesse aspecto em relação a eles. Eu acho que isso é até um ponto bem interessante a ressaltar da Liberty, né? Que além dos psicólogos tem o Kenji, né? O massagista. Deve Uhum, ter sim, outras sim. pessoas que nós do público não fazemos nem ideia de que ajuda bastante Uhum. vocês. Sim, a gente tem uma staff bem Uhum. larga, assim, bem robusta para dar o máximo de suporte para os jogadores ali no momento que eles precisam e na questão que eles precisam. Legal. Uma pergunta que eu tô fazendo para todas as equipes: o que a gente pode esperar da Liberty Academy? Por exemplo, no final do split, a gente vai estar comemorando um título, é um projeto de desenvolvimento mais a longo prazo. Você já explicou um pouco isso, né? Falando sobre possíveis subidas, né? Que os jogadores podem dar para o CBLOL, que esse é o objetivo de Uhum. vocês. Mas o que a gente vai estar comemorando no final do split? Basicamente é um desenvolvimento individual deles e é importante para a gente focar no nosso processo e no nosso desenvolvimento, não só no resultado. É lógico que o resultado por parte da pressão é esperado, por parte da torcida é esperado, certo? Então a torcida quer isso
E isso tem que estar dentro do competidor, dentro de todos eles, para eles estarem constantemente querendo ganhar e querendo vencer. É inerente ao competidor, é necessário para eles estarem aqui, mas é importante para a gente focar no nosso processo, no nosso desenvolvimento, porque as nossas vitórias vão vir dentro de treino, dentro do aspecto individual deles. Eles têm que se sentir realizados com as melhores individuais que eles estão tendo com o decorrer das semanas aqui no Academy. Sobre a expectativa, obviamente, nosso objetivo sempre vai ser vencer. Como todo competidor, nosso objetivo sempre vai ser o melhor, basicamente. Então, pode esperar boa formação dos jogadores que vão evoluir muito, muito, tanto individualmente quanto coletivamente, e podem ser muito capazes, são jogadores muito competentes, quem escolheu a dedo, basicamente. E se o título for vir, vai ser por consequência desse nosso bom trabalho e do nosso esforço dentro de treino. Até uma coisa, todo o pessoal que eu conversei até agora, basicamente todo mundo disse que vai entrar pra ganhar, óbvio, né? Ninguém entra no campeonato pra ficar em oitavo, nono, no último lugar. Sim, sim. Mas, por exemplo, só de vocês buscarem esse playoff presencial, uma primeira oportunidade de palco pro Levi, pro Leandrinho, enfim, pode ser uma coisa que já vai ser muito benéfica pra carreira deles no geral, né? Com certeza é uma experiência bem valiosa para eles e que pode até mesmo mudar a forma que eles enxergam o jogo, a forma que eles enxergam o competitivo. Então é com certeza muito, muito valioso dar essa experiência para eles. E com certeza nosso objetivo tá lá nos playoffs também. Beleza? E pra finalizar, eu queria saber como vocês da Liberty se sentem sendo tão beneficiados dentro do jogo, levando em conta que os demais times só vão ter 3 bans, afinal o Vladimir e a Queen vão ser banidos em todos os jogos. Sabia que ia estar vendo essa aí. Então, porra, vai ajudar. Opa, falei um palavrão aqui, perdão. De boa, Mas, relaxa. não sei se podia falar, não. Mas com certeza ajuda muito a gente esse aspecto individual dos jogadores, eles terem campeões que são muito proficientes, então, vai ajudar demais a gente. E aí todo mundo sabe que o Kina é, tipo, absurdo de Vlad. Eles viram no Cebolão, viram em tudo que é lugar, viram com o Baiano lá e tal. Então, ajudar com certeza vai ajudar muito a gente no nosso draft. A Cunha The Carry é mais difícil de rolar, né? Mas se tiver Será? oportunidade. Será? Ih, rapaz. Vamos ver, né? Aí que é. Mas é isso aí, queria agradecer ao Cefs por ter respondido as perguntas com tanta educação e tal. Ao pessoal da Liberty por ter liberado ele. E é isso, se quiser mandar um recado pra torcida, pros telespectadores, agora é a hora. Eu só quero agradecer toda a torcida por estar torcendo pra gente, não só torcendo, mas apoiando a gente e apoiando o nosso projeto. A gente tem um projeto que é bem ambicioso, assim, no sentido de desenvolvimento. Então, o apoio da torcida é necessário nesse momento e vai continuar sendo necessário para momentos futuros. Então, eu só queria agradecer todo o carinho da torcida e toda a paixão da torcida em relação ao nosso time. E agradecer a oportunidade aí do Rakan de responder as perguntas e estar aqui podendo falar um pouco sobre o meu trabalho e podendo falar um pouco sobre a Liberty.